Olá! Na aula de hoje faremos uma introdução ao curso de Libras. Libras, a língua brasileira de sinais, é a língua materna dos surdos e a segunda língua oficial do Brasil. Muitas pessoas acreditam que se trata do português nas mãos, uma vez que os sinais substituem as palavras. Outras pensam que é a linguagem como a linguagem das abelhas ou do corpo. Outras aí não acreditam que são somente gestos iguais aos das línguas orais. Entre as pessoas que acreditam que é uma língua, há algumas que creem que é limitada, expressa apenas informações concretas e que não é capaz de transmitir ideias abstratas. Mas pesquisas sobre Libras vêm sendo desenvolvidas, mostrando que esta língua é comparável em complexidade e expressividade a quaisquer outras línguas orais. Esta língua não é uma forma do português. Ao contrário, tem suas próprias estruturas gramaticais. Estas devem ser aprendidas do mesmo modo que em outras línguas. A Libras difere das línguas orais por utilizar outro canal comunicativo, isto é, a visão em vez da audição. Ela é capaz de expressar ideias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários podem discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, trabalho e moda. A Libras pode expressar poesia e humor. Como outras línguas, a Libras aumenta o vocabulário com novos sinais, introduzidos pela comunidade surda, em resposta à mudança cultural e tecnológica. A Libras não é universal. Assim como as pessoas ouvintes em países diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas surdas, por toda parte do mundo, usam línguas de sinais diferentes. A Libras foi criada e desenvolvida por surdos do Brasil, para a comunicação entre eles e existe há tanto tempo quanto a existência das comunidades dos surdos. A maior divulgação da língua de sinais no Brasil começou quando foi fundado o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, o INES, em 1857, chamada então de Mímica. Sendo o INES a primeira escola para surdos por muitos anos, funcionando em regime de internato, recebia alunos de todas as regiões do Brasil, os quais, ao voltarem para suas cidades, nas férias, difundiam esta língua por todo o país. Assim, a Libras difere da língua de sinais de Portugal. Como havia professor que dominava a língua de sinais francesa no INES, na sua fundação, a Libras hoje traz um pouco das características dessa língua de sinais francesa e difere da língua de sinais de Portugal, embora os dois países, Brasil e Portugal, tenham historicamente dividido a mesma língua oral. A partir do Congresso em Milão, Itália, em 1880, a filosofia educacional começou a mudar na Europa e, consequentemente, em todo o mundo. O método combinado, que utilizava tanto sinais como o treinamento em língua oral, foi substituído em muitas escolas pelo método oral puro, o oralismo. Muitas pessoas acreditavam que a única forma possível para que as crianças surdas se integrassem ao mundo dos ouvintes seria falar e ler os lábios. E assim, muitas escolas passaram a insistir com os alunos surdos para que entendessem a língua oral e aprendessem a falar. Os professores surdos já existentes nas escolas, naquela época, foram afastados e os alunos desestimulados a usarem a língua de sinais, mímica, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Era comum a prática de amarrar as mãos das crianças para impedi-las de fazer sinais. Isso aconteceu também no Brasil. Mas, apesar dessas tentativas de desestimular o uso da língua de sinais, a Libras continuou sendo a língua preferida da comunidade surda. Os surdos, quando viram que o uso de sinais estava proibido, reconheceram e consideraram a Libras como sua língua natural, a qual reflete valores culturais e guarda suas tradições e heranças vivas. Ao longo dessa disciplina, aprenderemos toda a estrutura gramatical da Libras e nos comunicar de forma sucinta e objetiva por meio dela. Até a próxima aula.